Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar um assunto que é bastante comum em provas de concurso, que é regência verbal e nominal. Na verdade, essa forma gramatical que pede regência é uma pedra no sapato de muitos estudantes, muitos jovens, e a gente vai trabalhar passo a passo sobre essa questão de regência verbal e nominal. Então vamos lá, sem maiores delongas, simbora! Vou dar aqui alguns exemplos. O que é basicamente regência verbal? Bom, todo verbo, a gente sabe que existem verbos intransitivos, verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos que pedem uma preposição. Sabemos que basicamente todo verbo ou ele pede uma circunstância, um valor circunstancial, ou ele pede um complemento para que aquela frase tenha sentido completo. Por exemplo, João voltou. O verbo voltar. João voltou. A frase está incompleta. O verbo ele pede um complemento. Voltou da onde? De algum lugar. Então, voltou do Japão. Então, do Japão é o complemento, né, que o verbo pedia, certo? Ou seja, voltar de algum lugar. Né? Vamos dar agora aqui esse segundo exemplo, certo? Segunda frase aqui, esse segundo exemplo. Henrique assistiu a sua mãe durante o internamento dela. Calma, não é assistir de ver, de presenciar. Mas esse assistir, ele tem o sentido de prestar assistência, atendimento, cuidados. Né? Então, Henrique, ele prestou cuidados à sua mãe durante o internamento dela. No caso aqui, dessa regência verbal de assistir, ele não pede preposição, certo? Complemento não pede preposição. Então, assistir no sentido de prestar cuidado, ele não exige preposição. Fique bastante atento a isso. Por quê? Regência verbal existe basicamente palavras iguais, mas com sentidos diferentes, né? E com regências também diferentes. Então, assistir aqui é diferente de assistir, no caso, presenciar e ver. Por exemplo, é diferente de Henrique assistir aos filmes da novela Vague. Né? Ele assistiu a alguma coisa, ele presenciou, ele viu alguma coisa. Então, no caso aqui, assistir, no caso de presenciar ou ver, pede uma preposição. Para vocês verem que a regência verbal ela envolve essa questão da mudança de significado de algumas palavras. Tem palavras que o significado tal exige preposição e tem outras que não, certo? Então, vamos lá para os próximos slides. Vamos trabalhar agora um pouquinho com regência nominal. Essa palavra aqui, apto, certo? Nome, apto. Ela pede também um complemento. Apto ao quê? Se você é apto, você tem aptidão a alguma coisa, né? Então, apto ao trabalho. O trabalho ali justamente é o sentido que complementou o que a palavra apto ela pediu. Né? É bom conviver, é bom conviver o quê? Com alguém, né? Com os familiares. Né? Então, conviver também ele pede um complemento, certo? Henrique interpôs. Sim, interpôs o quê? Entre João e Lucas para apaziguar a amizade deles. Mesma coisa aqui com essa outra palavra. José foi desleal. A quem? Aos seus amigos mais próximos. Então você vê que todas essas regências nominais ela pedem uma preposição, certo? Então fique bastante atento a esses modelos básicos de regências nominais. Apto a alguma coisa, conviver sempre com, interpor geralmente entre e desleal a alguém, certo? Então fique bastante atento a essa questão das regências nominais. O que é? Vamos lá trabalhar basicamente o que significa regência. Bom, regência, já deve ter percebido que em uma oração as palavras elas estabelecem relações entre si. Graças a essa relação, somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. Então a gente precisa ter justamente essa noção de regência em relação que cada palavra ela tem uma interdependência entre si, né? Então cada palavra ela pede um complemento que
complementa o sentido daquela palavra total, daquela frase total final, né? Então, essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência, que pode ser verbal ou nominal. Vou dar aqui alguns exemplos. Palavra agradar, o verbo agradar. Agradar, ele tem basicamente dois sentidos que mudam um pouco essa questão da regência, da questão da preposição e da não preposição. Por exemplo, a mãe agradou seu filho no colo. Agradar aqui no sentido de acariciar e fazer carinho, ele não pede preposição, ele é um verbo transitivo direto. Agradar de fazer carinho, de acariciar alguém. Então, a mãe agradou seu filho no colo. É diferente dessa outra frase aqui. Esse espetáculo sempre agrada ao público. Aí, na verdade, aqui a palavra agradar, o verbo agradar, ele vai pedir preposição, porque ele muda de sentido, ele muda de significado. Agradar, ele tem um significado de satisfazer, alegrar, contentar alguém, né? Então, esse espetáculo sempre satisfaz, agrada, contenta ao público. Então, pede uma preposição a, no caso aqui, certo? Então, fique bastante atento, repetindo. Agradar tem dois sentidos básicos, certo? O primeiro sentido, que é acariciar, fazer carinho, ele não pede preposição, certo? Não pede preposição. Já agradar no sentido de se satisfazer, alegrar, ir, contentar, sim, ele pede preposição, ok? Vamos lá para outro exemplo.